Bom dia. Hoje, ou esta semana, eu tenho lido algumas notícias e visto algumas reportagens, algumas coisas que têm assim, me chamado muito a atenção. Principalmente nessa semana a respeito da Eurocopa, né? A Copa de Seleções da Europa, em que eles queriam fazer um protesto contra a seleção da Hungria, porque foi aprovado um projeto na Hungria em que proibia que nas escolas ou para qualquer pessoa com idade abaixo de 18 anos não fosse permitida ensino de coisas sexuais, de LGBT e essas coisas assim. E então queriam fazer um protesto contra esse projeto que foi aprovado na Hungria, pelo Congresso da Hungria, e queriam iluminar o estádio de Munique com as cores LGBT. E a FIFA não permitiu, e então falaram que iam decorar os outros estádios, o público que iria para a partida iria com bandeirinhas das cores LGBT e outras coisas mais. Isso foi me fazendo relembrar muitas coisas que têm acontecido nos dias de hoje, né? Há uma valorização muito grande da promiscuidade como um todo, da falência do casamento, das pessoas estarem com mais de uma ao mesmo tempo, falam de um casal trisal, casal entre 3 pessoas, já ouvi falar até em casal entre 4 pessoas, de promiscuidade, né? De sodomia, de prostituição mesmo entre pessoas do mesmo sexo. Hoje há uma abundância de homens com homens, mulheres com mulheres, namorados e namoradas, né, do mesmo sexo, e isso tem trazido, tem refletido de forma assim, muito degradante na nossa sociedade. E nós podemos ver que isso tem acontecido. Então, nessa semana, na sexta-feira, se não me engano, quinta ou sexta, eu vi um vídeo no YouTube, num grupo chamado Hipócritas, em que eles protestaram. Fizeram um protesto, é um grupo humorístico, mas fizeram um protesto bem contra o Burger King, pela intenção a principal intenção da propaganda do Burger King, que é de seduzir as crianças para que elas achem normal o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, entre a promiscuidade entre pessoas do mesmo sexo, entre o lesbianismo, entre o sexo, o casal, né, ou relações sexuais entre homens, como se isso fosse uma coisa normal. E isso me fez relembrar das orientações da palavra de Deus. E eu fui buscar. Então, no livro de Gênesis, capítulo 19, versículo de 1 a 5, ele nos fala assim: 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se o rosto em terra e disse: meus senhores, por favor, acompanhe-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não passaremos a noite na praça, responderam. Não, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar o pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e disseram: onde estão os homens que vieram à tua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora,
para que tenhamos relação com eles. Em 1 Timóteo 4:1 nos diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Lucas 10:12 diz: eu lhes digo, naquele dia haverá menos tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. E em Marcos 6:11 nos diz: e todos quantos vós não receberam, nem vos ouvirem, saindo dali sacudiu o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. Eu não tenho dúvida de que o Senhor está dizendo para a nossa sociedade de hoje: vocês, é verdade que eu lhes digo que haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra, que eles quiseram dormir, os homens de Sodoma e Gomorra quiseram dormir com os anjos do Senhor, e por isso ela foi destruída com fogo. Haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade, do que para os dias de hoje. Então, nós temos que ter o discernimento para podermos ter como responder para isso. Nós estamos vivendo um tempo do politicamente correto. Eles não aceitam os valores tradicionais, eles não aceitam os valores que a palavra de Deus nos orienta, ou que para nós é muito caro. Quando nós não concordamos com as práticas desse mundo, quando nós agimos de forma diferente do que eles desejam, e não estamos politicamente corretos, segundo a avaliação deles, mas nós estamos politicamente corretos segundo a avaliação bíblica. Nós somos rechaçados por essa sociedade, mas nós temos que confrontá-los. Nós temos que confrontá-los, porque assim o Senhor deseja de nós. Nós temos que ter o nosso conflito, nós temos que conflitar as suas ideias. Como conflitar com as suas ideias? É defendendo os valores cristãos. Nós estamos vivendo um tempo em que estamos vivendo um conflito de interesses, um conflito de valores. E nós temos que ter a sabedoria para nós enfrentarmos essas dificuldades. No tempo de Neemias, nós estivemos estudando a lição sobre Neemias. Nos tempos de Neemias, Neemias enfrentou grandes problemas, grandes afrontas. Afrontas de povos externos, afronta dentro de Jerusalém mesmo, pelos nobres de Jerusalém. Mas ele não se deixou levar pelos conflitos de interesses. Ele não pensou de que as suas atitudes, de que a sua correção poderia fazer com que não fosse possível continuar as obras dos muros de Jerusalém, as obras do templo de Jerusalém. Ele não teve essa preocupação. Ele orou quando ele foi confrontado com as orientações que Deus tinha dado para ele. Ele orou ao Senhor, ele colocou diante do Senhor, pediu a orientação do Senhor, e assim o Senhor fez. O Senhor o orientou, e o Senhor começou a mover todos os corações de todas as pessoas envolvidas. Então nós estamos vivendo um tempo de grandes conflitos de valores, e nós estamos sendo confrontados com os valores bíblicos que nós temos, com os valores que o Senhor tem nos orientado, valores que são preciosos para nós e são preciosos para o Senhor, mas que o mundo não dá valor nenhum, e o mundo tem confrontado-nos com os seus valores diante dos nossos valores. Como responder a isso? Como
lidar com esse conflito de valores, conflito de interesses, nós temos que fazer como Neemias fez. Neemias orava em tudo, ele orava ao Senhor, ele colocava diante do Senhor. Quando Neemias, um simples copeiro do rei, ele foi servir ao rei da Babilônia, ele chegou com um semblante triste e o rei, ao olhar para ele, viu um rei poderoso, cheio de nobres, de altas autoridades ao seu derredor. Ele prestou atenção na fisionomia de um simples copeiro e ele perguntou: por que você está triste? Então Neemias colocou para ele os motivos da sua tristeza. E ao saber dos motivos da sua tristeza, o rei atendeu a necessidade de um simples copeiro. E ele perguntou: copeiro, o que você precisa? A tudo aquilo que você precisar, eu vou colocar à sua disposição. E o copeiro virou para ele, creio que com essas palavras, falou assim: não, espera aí, eu primeiro vou orar ao Deus dos céus, para depois responder ao rei. Eu vou orar para aquele que é o Rei dos Reis, e depois eu vou responder ao rei, o rei mais poderoso daquele tempo, daquela região. Era um rei que dominava toda aquela região. Mas ao orar ao Senhor, se colocar diante do Senhor, pedir instruções ao Senhor, sabedoria ao Senhor, o Senhor o instruiu. E ao voltar para diante do rei, ele colocou para o rei tudo aquilo que o Senhor tinha colocado no seu coração. Tudo aquilo que o Senhor tinha instruído ele naquilo que fosse necessário. E em todos os momentos, nós temos que fazer isso. Porque quando ele colocou para o rei da Babilônia o que era necessário, o Senhor começou a mover os corações. O Senhor tocou no coração do rei da Babilônia para que ele fosse instrumento para ele, para a sua obra, para a reconstrução de Jerusalém. E Neemias foi simplesmente um instrumento de Deus. Então, que nós, diante dessa afronta que o mundo tem repassado para nós, como o mundo tem nos afrontado, nós temos que ter sabedoria para responder ao mundo. Nós temos que ter sabedoria de buscar ao Senhor, buscar as orientações do Senhor, buscar o Senhor para que o Espírito dele vá movendo os corações daquelas pessoas que estão envolvidas com isso, para que a tolerância do Senhor, no dia da volta dele, não atinja aqueles que são seus, para que no dia da volta do Senhor, ao nos prostrarmos diante do Senhor, ele possa dizer para cada um de nós: benditos filhos do meu Pai, sejam bem-vindos, entrem à minha direita. Vocês defenderam os meus valores, vocês não se deixaram seduzir pelos meus valores, vocês não responderam afronta com afronta. Vocês responderam com os meus valores, valores de amor, os valores com toda a autoridade. Que nós, ao sermos confrontados não só com esses valores, mas com qualquer valor que é caro para o Senhor, nós possamos responder com a sabedoria que só o Senhor pode dar a cada um de nós. Então, que Deus nos abençoe, tá? Um bom dia para todos.